Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos a fotógrafa Ivna Sá. Formada em jornalismo, seu trajeto na comunicação começou em assessorias, passou por salas de aula, ganhou auditórios e chegou às lentes fotográficas. Hoje, com seu olhar sensível e amoroso, ela ajuda outras mulheres a se descobrirem também. Ivna, é um prazer recebê-la aqui no Retratos. Prazer é meu, Wagner. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Então, nós queremos te apresentar melhor para o público, né? Já que você tem tantas coisas a serem ditas, né? Como nós falamos na abertura, você é formada em jornalismo pelo UniBH, né? Mas também tem duas especializações. Uma em comunicação comunitária pela Unicinos, né? A Universidade do Vale do Rio dos Sinos, lá no Rio Grande do Sul. E outra em gestão de marketing pela Faculdade de Ciências Humanas de Leopoldo. Isso. Né? Além disso, você também tem mestrado, né? Um mestrado em mídia e educação pela PUC Minas. Uhum. Você também é professora, é escritora e é palestrante. Mas foi há 11 anos que você descobriu a grande paixão da sua vida profissional, que é a fotografia. Né? E a partir de então você começou a investir nesse ramo de atividade, fazendo todos os cursos possíveis. Inclusive, o último você fez com a fotógrafa neozelandesa Sue Bryce. Sue Bryce. Isso. E a partir desse curso, você acabou desenvolvendo o seu projeto Ivna Sá para Mulheres, com o qual você está envolvida atualmente. Agora, o que é curioso nessa história é que, apesar da fotografia ser hoje a sua grande paixão, ela nem estava nos seus planos no início da sua vida profissional, não é? Então, eu queria saber, por curiosidade, né, como que a fotografia entrou na sua vida, né, como e quando, e provocando essa revolução. Então, eu falo assim, na juventude a gente tem uns sonhos tão definitivos, né? E as coisas vão se moldando com o passar do tempo, verdade. né? E eu falo assim, o caminho ele se faz caminhando. Sem dúvida. Então, de repente, eu estava já casada, estava grávida, dava aula no interior e barrigão, prestes a defender o mestrado, que eu defendi no dia 14 de abril e minha menina nasceria no dia 20 de maio. Nossa, muito próximo, muito então, perto. Né? Então, eu estava muito no finalzinho. E, nesse contexto, coincidiu de ser aniversário da minha sobrinha. Minha irmã demandou uma foto para fazer lembrança de aniversário de 1 ano. E aquilo ali foi como se fosse um hobby, um passatempo. Porque, com a questão já avançada da gravidez, eu não podia ficar viajando. Então, eu antecipei a licença maternidade. Então, eu estava naquele tsunami de atividades, né, para defender e fazendo 800 quilômetros semanais viajando. E, de repente, para tudo. Eu faço a foto da minha sobrinha. Essa foto vira um sucesso na festa. Todo mundo querendo saber de onde que era o estúdio. E depois a minha menina nasce. Eu achei aquilo o máximo, comecei a brincar de tirar fotos dela. Então, na verdade, foi uma brincadeirinha de mamãe que não tinha nada por fazer no primeiro momento. Assim que começa. E é interessante estar falando dessa fotografia, que foi feita de uma maneira tão despretensiosa, né? Isso. Essa fotografia ganhou a capa de uma revista para gestantes, né? Uhum. E uma outra fotografia que você fez também despretensiosamente, da sua primeira filha, também ganhou uma outra capa na mesma revista. E aí você ganhou uma certa visibilidade nesse mercado de gestantes, né? Foi. Eu queria saber o seguinte, mas nessa época você, como disse, estava ainda dando aulas, não é? Que era inclusive um sonho seu antigo, né, de ser professora. Uhum. Eu queria saber por que você abandonou esse sonho acalentado por tantos anos para se dedicar então à fotografia. Essa fotografia, ela entra na minha vida de uma maneira meio sem pedir licença, porque foi tudo muito rápido, Wagner. Saiu a foto da minha sobrinha numa capa. Na edição seguinte, eles me pediram uma outra capa. E até então, já tinha feito várias fotos de outras pessoas conhecidas. Sim. E volto a trabalhar. E naquele momento em que eu volto a trabalhar, começou a ficar pesada essa rotina de viajar com um bebê em casa. Sim, então, essa rotina, aulas, né? Viajar, chegar de madrugada, acordar de madrugada, arrumar uma pessoa para ficar arrumar uma pessoa que ficasse nesse horário para ajudar a cuidar do seu filho, era muito complicado. Sem dúvida. Então, quando surge a fotografia com uma possibilidade de negócio também, de uma renda extra, aquilo também, e as pessoas falavam, investe que você leva muito jeito, investe. Foi quando, nessa segunda edição, eles me pediram a capa da minha filha e eu resolvi oferecer, então, uma permuta. Eu falei, eu vou colocar um anúncio aqui
e nessa revista de vocês, e eu ofereço a minha filha na capa. Eu tinha o domínio ivnassar.com.br desativado, ativei o domínio, coloquei algumas imagens que eu já tinha feito e eu fiz um teste no mercado para saber se dava certo. Esse anúncio, então, foi para poder divulgar o seu trabalho como fotógrafo? Foi como fotógrafa. Eu precisava saber. As pessoas falavam assim, vai dar certo, mas eu não colocava fé naquilo. Era tudo tão amador, tudo tão incipiente. E aí o telefone não parava de tocar, a gente querendo, e eu cheguei perto do meu marido e falei, agora vai ou racha, eu não posso ficar brincando com isso. Enfim, resolvemos investir. E chegou num dado momento, a fotografia era muito demandada, era muita gente pedindo, né? A gente tinha um projeto pessoal, né, de construir uma casa que a gente tinha comprado no casamento, uma casa já mais velha. A gente decidiu, então, usar desse dinheiro da fotografia para... restaurar essa casa? Para reformar, para falar a verdade, jogar ela no chão e fazer outra. Essa é a grande verdade. E aí eu paguei um preço muito alto, Wagner. É uma página escura da minha vida. Porque eu não obedeci os limites do meu corpo. Então, o que aconteceu? Eu tinha uma agenda de fotógrafa como se eu não tivesse uma outra profissão. Trabalhava sábado, domingo, qualquer momento. E continuei dando aulas do mesmo ritmo. E com uma filha. Com uma filha. Então, chegou no momento, eu tive que fazer uma escolha. Eu gostava da aula, sempre amei dar aula. Mas o fato da grande maioria das aulas ser no interior, isso me deixava muito exausta. Então, eu tive que optar. A fotografia, no primeiro momento, era um hobby e a profissão principal era a docência. Eu tive que optar. As aulas hoje, elas são esporádicas e a fotografia virou um negócio familiar, inclusive, que até meu marido é meu sócio. Inclusive, por falar em negócio familiar, você se dedicou a esse ramo da fotografia para famílias. Isso. Não é? Inclusive, você já tem mais de 3 mil clientes, que eu fiquei impressionado com esse número, né? Muita gente. Queria saber de você, assim, essa decisão de trabalhar esse nicho de mercado, né, das famílias, fotografia para famílias, foi uma decisão pensada, planejada ou ela aconteceu naturalmente? Como é que isso surgiu? Aconteceu naturalmente, assim como aconteceu da fotografia. Então, o meu estúdio não foi uma empresa que nasceu de um projeto de marketing, vamos definir um público-alvo, uma meta. Foi tudo acontecendo, apanhei muito, tive que aprender tudo, desde o curso de fotografia inicial que eu fiz, que era fotografar modelo, magérrimas para fotografar grávida, não tinha absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. E coincidia também com o meu momento, o fato de eu ser mãe e estar vivendo aquelas experiências novas na maternidade, me faziam ficar muito próximas das minhas clientes que estavam vivendo as questões que eu vivia. Então, as sessões eram assim, de repente eu estava ensinando técnica de amamentação, como tirar o leite. Não precisa ter medo do parto, não. E se tiver, então, quantas vezes eu já dei dicas e ensinei esse tipo de coisa para as mães, né? E esses 3 mil clientes, naturalmente, não foram só eu que fotografei, porque eu tenho, né, num dado momento da minha carreira, minha irmã fotografou comigo, e depois, quando nasceu minha segunda filha, eu precisei formar uma fotógrafa comigo, que ela se chama Eliane Samuel, que está comigo, vai fazer 10 anos. Olha, que em 11 anos, ela vai fazer 10 anos comigo. É uma relação fiel, né? Muito fiel. Por falar em fidelidade, você já disse que nesse mercado de fotografia para mulheres, para famílias, né? Tem algumas características e a fidelidade é uma delas, né? Muito. E também a outra questão é essa rede de indicações que esse mercado gera, né? Aí eu queria saber de você, nesse processo todo de lidar, né, com essas famílias, você já disse que essa relação é longeva, né? Você, inclusive, já falou que fotografou a mulher grávida, depois o filho a cada ano de vida, né? Até mais de 11 anos seguidos, né? Isso. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre esse episódio e como que isso acaba criando um vínculo que extrapola, né, a própria relação profissional, não é isso? Tem clientes que eu tenho fotos desde a barriga, que foi no ano de 2006, que é o marco, né? Que é o primeiro ano da fotografia minha profissional, e todos os anos eles fazem book. Na verdade, são clientes que me desafiam constantemente, porque todo ano ter que criar uma coisa nova para fotografar o filho, chega uma hora que haja criatividade, né? Então, eu tenho que ficar buscando projetos e tal. Então, eu falo que eles são minhas crianças desafio. E tem o filho, a segunda gestação, terceira gestação, então a gente começa a participar da família, né? Sim. Hoje, a gente é convidado para as festas das crianças, né? Tem clientes que são muito caros para mim. São relações muito fortes, assim, de preocupação e tudo. Eu vivi no ano passado uma experiência até muito interessante. Essa cliente, por exemplo, que eu faço foto da filha dela,
Eu faço foto também da irmã com a sobrinha. E no ano passado eles desejaram fotografar o núcleo familiar ampliado, que seria as duas famílias que eu já conheço, com os pais e a tia que está solteira. E quando chegou no dia da sessão, Wagner, foi um chororô na hora da maquiagem e tal, porque era uma emoção muito grande, né? Nossa, imagina. Eu ali com o pai, com a mãe e relembrando da gravidez e tal, eu me emocionei, porque foi uma oportunidade de ver como que a gente participa da vida deles, né? É interessante que na sequência desse projeto seu de fotografar famílias, você também lançou em 2013, né? O projeto Ivna Sá para Mulheres. Isso. Né? Eu queria saber que projeto é esse, né? Qual foi a intenção ao criá-lo e quais os diferenciais que ele apresenta em relação ao que você estava fazendo antes com as famílias. Eu costumo dizer assim, a mulher é um ser tão complexo. É verdade. Nada contra vocês homens, mas a mulher é uma complexidade. Não, mas eu concordo que com os você. estágios da vida dela parecem ser outro ser, né? É então verdade. a mulher noiva é uma coisa, a mulher de 15 anos Até é outra. para nós é difícil às vezes entender, né? É, esse a mulher, universo. no mês ela muda tanto, né, com seus hormônios, então a mulher noiva é uma. Na ópera já se falava, la donna è mobile. É verdade. Ela muda muito. Então, a mulher grávida é uma mulher, a mulher noiva é outra mulher. E essa mulher que não está grávida, que já cuidou dos filhos, que deu aquela primeira atenção e que, em um dado momento, ela volta o olhar para ela, é outra mulher. Então, esse Ivna Sá para Mulheres é uma fotografia para pegar mulheres comuns, mulheres normais e que, em princípio, já mais maduras, não que eu não vou fotografar mulheres novas, Sim, com 20, claro. 25 anos, mas geralmente são mulheres aí na faixa dos seus 40 anos, é o meu público mais forte, que assim, eu já tive meus 2 filhos, já encerrei minha carreira de maternidade, agora eu voltei a olhar para mim, entendeu? Ah, que maravilha. Minha querida, nós vamos interromper brevemente a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que tem muitas histórias interessantes dos bastidores da fotografia que nós vamos conhecer aqui agora com a Ivna. Então, a gente volta já já.